Ora viva, cordiais da saudações, boa noite. Assalamu alaikum, está a ver o Jornal da Hack TV. Vamos às notícias para esta noite. Em Nampula, o Conselho Islâmico de Moçambique está ansioso a uma possível reabertura de mesquitas e garante haver condições de sanidade em todos os locais de culto. Sheikh Abdulaziz António diz que as medidas de prevenção contra a Covid-19 não diferem aos ensinamentos do nobre Corão. Em entrevista que concedeu à nossa estação televisiva, o Sheikh Abdul Majid destacou a higiene como um dos ensinamentos da religião islâmica. Falo de nós, religiosos, principalmente muçulmanos, olhou para a questão da higienização como algo de maior relevância. Isso porque a purificação, a higienização do corpo constitui metade da fé. Até o nosso querido profeta disse: a purificação, a pureza constitui metade da fé. Não é muçulmano completo, não é crente completo aquele que negligencia a parte da higiene. Há 1450 anos que nós somos orientados à ablução, a fazer ablução antes da oração. De acordo com o nosso entrevistado, os crentes estão ansiosos de ver as mesquitas abertas. A Covid-19 é uma doença que, para o seu combate, a pessoa deve observar a higiene. Se formos a ver, a partir dos pés, das mãos, a partir da própria face, o rosto, neste caso do ser humano, são abrangidos na lavagem que o muçulmano faz antes da oração. Razão pela qual nós, muçulmanos, somos proibidos de entrar na mesquita calçados. Temos que descalçar e lavarmos os pés. Depois entramos na mesquita. E com todos os detalhes observados, a pessoa deve ter a certeza que está pura, a pessoa deve ter a certeza que já fez a ablução perfeitamente, porque isso, se for negligenciado, então o restante das orações ou das adorações fica comprometido. Para dizer que os muçulmanos sempre estiveram preparados. Nós não esperamos coronavírus para incentivar as pessoas a lavarem as mãos. Já vinhamos lavando as mãos. Nós não esperamos coronavírus para nos preocuparmos com a higiene. Já vinhamos nos preocupando com a higiene. Aliás, o nosso sagrado Alcorão está cheio de versículos que nos orientam a higienizarmos antes, durante ou depois de qualquer oração. O Islã não só se preocupou com a purificação física, também preocupou-se com a purificação espiritual. Para dizer que estamos preparados, não há nenhuma mesquita que não está preparada. Todas as mesquitas, porque esta regra é abrangente, é para todo aquele que é muçulmano, deve observar as mesmas regras. Com esta Covid, iremos redobrar mais os esforços, sem dúvidas. Iremos redobrar os esforços para que observemos todas as orientações que virão a partir do Ministério da Saúde. A religião islâmica está consciente dos impactos negativos da Covid-19 e afirma que a observância rigorosa das medidas de prevenção contra a pandemia constitui uma palavra de ordem. E o apelo que eu queria deixar é que reflitamos um pouco esta mensagem divina, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nós, é para refletirmos. Um simples bicho, um simples vírus, o mundo todo parou. Isso temos que profundamente refletirmos e chegarmos a uma conclusão. Só queria chamar as pessoas a olharem mais aquilo que são as suas realidades, aquilo que são os objetivos da sua criação. E dizer que temos que fazer com que esta doença
não dure anos e anos, para que não venha dizimar vidas, e temos que mudar o nosso comportamento para que Allah subhanahu wa ta'ala se compadeça conosco. Esta semana, importa sublinhar, alguns líderes religiosos tiveram um encontro com o chefe do Estado, no qual se discutiu a possibilidade de reabertura dos centros de culto. O ministro da Saúde disse que a solução do problema do coronavírus está ao alcance de todos, que devem adotar medidas de prevenção e controle com consciência coletiva. Armindo Tiago falava esta sexta-feira, portanto, no lançamento da campanha contra a estigmatização e discriminação social da Covid-19. A campanha lançada pelo Instituto Nacional de Saúde tem por objetivo reforçar a responsabilidade individual e coletiva das pessoas, intensificar mensagens de mitigação junto às comunidades, prevenir o estigma, discriminação e violência doméstica, evitar pânico, rumores e alarme social no contexto da transição para a transmissão comunitária da Covid-19 e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Para Armindo Tiago, a materialização desses objetivos vai exigir um esforço adicional de todos os segmentos da sociedade, com destaque para os líderes religiosos e comunitários na divulgação das mensagens-chave que visam conter o alastramento da doença e a adoção de medidas de prevenção e controle que dependem da consciência individual e coletiva. O aumento cada vez mais crescente de casos positivos de novo coronavírus no país tem vindo a originar situações de duplo sofrimento das pessoas infectadas pela doença, que por um lado enfrentam a tristeza da contaminação e por outro sofrem a consequência da discriminação daqueles que, por natureza, têm o dever e a responsabilidade de os acarinhar. Foi nesta perspectiva de eliminar o duplo peso das pessoas contaminadas pela Covid-19 que o Governo, com a ajuda de parceiros, desenhou a campanha Está nas Nossas Mãos para intensificar a luta contra a discriminação, o estigma e contribuir para um melhor controle e prevenção da doença. Esta nossa campanha tem 4 objetivos. Farei alusão a apenas 2. Primeiro, devemos prevenir estigma e discriminação. Devemos prevenir a violência doméstica resultante de nós ficarmos em casa. E devemos evitar dar culpa a quem não tem culpa, as pessoas que têm o diagnóstico de Covid-19. Queremos também, com a campanha, evitar o pânico, evitar os rumores, evitar alarme social sem necessidade, que está associado ao aumento do número de casos. E aqui quero dizer que o estigma não só está na Covid-19, o estigma está em outras doenças. Esteve durante muito tempo com HIV/SIDA, está com a tuberculose, está com doentes que têm ITS. A doença nós não escolhemos, ela nos ataca. A escolha de Nampula para o lançamento da campanha resulta do facto de ter sido a primeira província do país a registrar o padrão de transmissão comunitária da Covid-19, o que carece de uma atenção especial das autoridades de saúde. A Covid-19 deve ser encarada por todos como uma janela de oportunidade, onde o grande desafio passa por encontrar melhores propostas para a melhoria das condições de saúde, referiu Armindo Tiago, que acrescentou. Covid-19 vai determinar uma melhoria significativa no processo de abastecimento de água à cidade de Nampula. Estão em curso, nesse momento, processo de melhoria e identificação de locais para se fazerem mais furos. Teremos mais água, em resultado da existência da Covid-19. Portanto, aproveitemos o lado positivo da doença. Sabem que as nossas mãos, elas transmitem carinho, mas também podem transmitir violência e podem transmitir doença. Vamos permitir que as nossas mãos limpas transmitam saúde, transmitam carinho e transmitam compaixão ao próximo. Armindo Tiago exortou para a necessidade da adaptação de todos ao novo normal, que deverá levar a uma situação de melhoria do nível de vida social, da interação entre as pessoas e elevação da capacidade de ajuda ao próximo através do combate ao estigma e à discriminação. Combater o estigma e a discriminação é, por um lado,
aliviar o sofrimento das pessoas infectadas e afetadas. Nós já vimos famílias, basta ver que aquela casa tem Covid, ninguém mais passa lá. Tudo bem, em termos de isolamento. Mas vamos entregar comida àquela família. Aquela comida que restou na nossa casa, vamos deixar à porta deles. Isso devemos fazer. Por outro lado, combater o estigma e a discriminação é contribuir para o combate contra a doença em toda a sociedade. Mas, como vimos, é também contribuir para o combate a outras doenças. Refira-se que o lançamento da campanha acontece num momento importante da resposta à Covid-19, em que o país prepara-se de forma segura para viver um novo contexto de normalidade que vai exigir de todos o reforço das medidas de prevenção contra a doença. Ora bem, está a ver o Jornal da Noite, Jornal da RAC TV. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, que está a efetuar uma visita de trabalho à província de Nampula, mostrou-se preocupado com o atraso das obras de requalificação do mercado grossista do Arrasta, cuja conclusão estava inicialmente prevista para 3 dias. A preocupação foi manifestada esta sexta-feira, no final de uma visita de monitoria das atividades que decorrem naquele recinto. Acompanhado pelo secretário de Estado, pelo governador da província e pelas autoridades municipais, o Ministro da Saúde inteirou-se dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos naquele local, visando a requalificação do recinto, de modo a acomodar a observância rigorosa das medidas de prevenção contra o coronavírus. No final da visita, Armindo Tiago falou à comunicação social e deixou ficar as suas impressões. A nossa sensação é que o problema dos mercados continua. Como viram nos resultados do estudo de seroprevalência, os mercados são necessariamente o local onde ocorre maior nível de transmissão na cidade de Nampula. O mais importante que nós temos nesse momento, estivemos a discutir com as autoridades competentes do município, é garantir celeridade no processo da preparação deste mercado e depois garantir que neste mercado todo um conjunto de medidas de prevenção esteja em lugar. Uma delas é que queremos ver, ao invés de baldes, como é um mercado que está a ser reconstruído, provavelmente a melhor opção seria colocar neste mercado pontos de lavagem de mão que estivessem nos principais locais de entrada do mercado e, eventualmente, associar a isso a essas medidas de distanciamento social. Mas, repito, a preocupação mais importante que temos nesse momento é o atraso na reabertura deste mercado. Inicialmente previsto para 3 dias, as autoridades municipais decidiram estender o prazo de conclusão das obras para mais 7 dias, com vista a alargar o tempo de trabalho, de modo a permitir a regularização dos espaços para acomodar os utentes do mercado. Sobre os atrasos das obras, já era de esperar, porque trata-se de um mercado de uma dimensão maior, que é o Arresta. É um mercado muito grande e que não é fácil fazer essas obras, que, como nós podemos ver aqui, em 3 dias, por isso mesmo nós prolongamos e ainda vamos continuar a trabalhar e nós não podíamos devolver as pessoas só porque o prazo já expirou. Mas sim, nós temos que devolver as pessoas depois dos nossos objetivos serem alcançados, que é da requalificação do mercado, respeitando o distanciamento social. Entretanto, nós vamos trabalhar até o fim. Se for para durar 1 mês, 2 meses, vamos continuar a trabalhar, mas eu acredito que em breve, em poucos dias, nós vamos entregar o mercado. Refira-se que, para além de Nampula, o mercado grossista do Arresta serve igualmente as províncias vizinhas de Cabo Delgado, Niassa e Zambésia. Portanto, são incidências que têm que ver com a prevenção da Covid-19. Outras notas, a Fundação Ritsuana, uma organização de apoio social, doou esta sexta-feira kits de material de higienização e de proteção contra a Covid-19 ao governo provincial de Nampula. O gesto visa incrementar as medidas de prevenção contra a doença. Ajudar nessa difícil fase em que estamos, em que o nosso país está a enfrentar devido a esse novo Covid-19. E dentro desse kit podemos encontrar 10 termômetros, uniformes cirúrgicos descartáveis, 20, máscaras, 50, máscaras cirúrgicas também, 1000, capacete de proteção, 10 e óculos de proteção, 10.
Este material é destinado aos profissionais de saúde, grupo considerado vulnerável devido às exigências do seu trabalho. Que neste momento estamos na luta contra esta pandemia que atinge o nosso mundo e particularmente para Moçambique, na província de Nampula. Nós sabemos que a transmissão é comunitária e temos também uma parte dos nossos profissionais de saúde que está afetado por este Covid-19. É mais-valia e nós agradecemos o governo da província, em nome da Sua Excelência, governador da província e da Fundação Rizwan Adatia. A doação simboliza um gesto de caridade para aqueles que estão sempre expostos ao vírus, defende o governador da província de Nampula. Como é sabido, nós temos a província de Nampula como a província, infelizmente, que está a conhecer casos alarmantes de infecção por vírus do coronavírus e, igualmente, é a província que, muito recentemente, no mês de junho, foi declarada que ela já está a conhecer contaminação comunitária por coronavírus. E a preocupação que o governo da província tem é também preocupação de toda a população da nossa província de Nampula, é preocupação também dos nossos parceiros, a exemplo deste parceiro que está cá a providenciar este apoio, que para nós é um apoio bastante significativo, por quanto irá minorar as necessidades que nós temos neste momento em material de prevenção e mitigação para que não haja mais contaminação por coronavírus. Os distritos de Mugovolas e Nacala Porto serão contemplados por este tipo de material. Ora bem, a Fundação Rizwan, uma organização de apoio social, doou esta sexta-feira kits de material de higienização e de proteção contra a Covid-19 ao governo de Nampula. O Museu Nacional de Tecnologia em Nampula está a enfrentar uma crise financeira devido ao impacto negativo da Covid-19. O acesso de turistas ao museu encontra-se interrompido em cumprimento ao decreto presidencial que restabelece o estado de emergência. O Museu Nacional de Tecnologia recebia mensalmente uma média de 100 turistas internacionais e estrangeiros, facto que contribuía para o aumento das receitas. Nos dias de hoje, o cenário é diferente. Em termos de receita, não é grande coisa, dado que o decreto que estipula sobre as receitas define entre 100 a 50 meticais. Vamos lá supor que um turista estrangeiro, não é? Para visitar o museu, paga 100. E um nacional paga 50. Mas vamos lá ver que o nosso alvo, por exemplo, nós temos mais visita dos estudantes ou alunos das escolas primárias e secundárias. E dado que esses alunos não têm posses, então, nós como museu abrimos uma exceção para esses alunos ou estudantes visitar sem pagar algum valor. Então, para dizer que efetivamente, desde o ano passado para cá, não é? São poucas visitas que nós tivemos e, em termos de receita, praticamente não se cobrou nada. Mas fazendo como chama, uma análise entre o pouco e não ter, claro que aqui há alguma coisa que nós estamos a perder como museu, porque mesmo sendo pouco, vamos lá supor que o museu, por semestre ou por trimestre, podia cobrar ou arrecadar, vamos lá supor, 20 mil meticais. Agora está sendo difícil. Esses 20 mil meticais não estamos a conseguir. O início de relaxamento de algumas medidas pelo Presidente da República auguram boas expectativas aos dirigentes do museu. Mas se tivermos em conta o último decreto, não é? Se a memória não me trai, na área da cultura, acho que os museus hão de ser reabertos para
o público, desde que hajam certas condições. Então, estamos dentro dessas balizas. O governo disse agora, não é, que os museus, no último decreto, Sua Excelência, Presidente da República, publicou que os museus vão de ser reabertos para o público. E, por conseguinte, vamos ver o que vai acontecer, mas obedecendo às condições que o próprio governo já estipulou, como, por exemplo, higienização, desinfecção dos espaços. No ano passado, o Museu Nacional de Etnologia recebeu cerca de 4.000 visitantes, número que está fora do alcance este ano. 19h58, marcamos a parte final do Jornal da Noite da Hack TV. Fique bem, continuação de uma ótima noite de sexta-feira. Boa noite, assalamu alaikum, até a próxima, inshallah.